Vamos falar sobre séries temporais. Então, por que séries temporais são importantes para a gente? Por que é importante a gente saber como que funciona uma série temporal? Então, a maior parte dos produtos que a gente fabrica ou que a gente vende, eles vão ter uma demanda que vai se dar no tempo. Então, essa demanda ela acontece naturalmente num intervalo de tempo. Então, a análise de séries temporais ela é extremamente importante na previsão de demanda. E quando a gente está analisando uma série temporal, então a série temporal é um conjunto de pontos ordenados no tempo, né? E quando a gente está olhando para uma série temporal, a gente está olhando por padrões, tá? E nós somos humanos, então uma forma muito comum da gente visualizar uma série temporal é plotando uma imagem dessa série, porque isso vai facilitar para a gente na hora de reconhecer esses padrões. Então, por exemplo, aqui a gente tem um conjunto de dados, né? Então a gente tem o tempo 1 até o 40, e percebam que esses pontos estão ordenados no tempo. Porém, se eu perguntar para vocês quais padrões vocês reconhecem ali na tabela, vocês vão ter uma certa dificuldade para encontrar esses padrões. Mas quando a gente coloca essa tabela no formato de uma figura, fica bem mais fácil. Então agora a gente consegue perceber se a nossa demanda está aumentando, se a nossa demanda está diminuindo, e a gente consegue, de repente, até fazer alguns paralelos com a realidade para tentar descobrir o porquê que a minha demanda aumentou ou diminuiu naquele intervalo de tempo. Então, uma boa prática quando a gente está trabalhando com séries temporais é fazer o uso de gráficos, já que eles ajudam a gente no reconhecimento de padrões. Vamos ver um exemplo, tá? De um conjunto de dados mostrando a temperatura mínima diária para a cidade de Melbourne, na Austrália, de 1981 a 1990. Percebam que, olhando no gráfico, a gente tem no nosso eixo X, na parte mais inferior do eixo X, os anos, e a gente tem os números logo acima dos anos indicando os meses. Então a gente consegue ver ali o mês 1, o mês 5, o mês 9 e por aí vai. Então, a gente consegue perceber que existe uma variação nessa temperatura. Parece que ali perto do próximo do mês 1 a temperatura é alta, depois ali perto do mês 5, 6, 7 ela cai, depois ela volta a subir conforme se aproxima do mês 12. Então a gente consegue ver um movimento de sobe e desce nessa temperatura mínima na cidade australiana. E lembrem-se que a Austrália fica no hemisfério sul, então o verão deles é coincidente com o nosso verão, assim como o inverno também vai ser coincidente com o nosso inverno. As datas, não as temperaturas. Então a gente consegue ver um comportamento sazonal nesses dados. Se a gente usar uma outra forma de visualização, um outro tipo de gráfico, a gente consegue ter mais ciência de como que essa sazonalidade se dá. Então, nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês agora, vocês conseguem perceber a média da temperatura mínima em cada um dos meses. Então, é como se eu pegasse o mês de janeiro de 81, janeiro de 82, janeiro de 83 até janeiro de 1990 e tirasse a média dessas temperaturas. Percebam como no verão, ali em vermelho, a gente tem temperaturas mais altas, depois entra o outono, as temperaturas começam a cair. Depois no inverno, as temperaturas estão baixas, mas conforme a gente vai avançando nos meses de inverno, essa temperatura volta a subir. E depois a gente já está chegando ali na primavera e voltando para o verão. Essa temperatura sobe de novo. Então percebam como que os gráficos ajudam a gente a perceber esse tipo de efeito sazonal.
os nossos dados. E muitas vezes a gente vai ter que transformar as nossas visualizações para poder enxergar outros padrões. Então, se eu coloco aqui para vocês agora a temperatura mínima por dia, perceba que no gráfico da esquerda a gente tem a temperatura mínima por mês, e no gráfico da direita, na parte superior, a gente tem a temperatura mínima por dia. Olha só que como os dados ficam, mantém um certo comportamento sazonal, porém a gente tem um gráfico bem mais carregado agora. A gente tem os nossos dados estão numa granularidade, tá? Bem, vamos dizer assim, bem menor. Eu não tenho mais dados numa granularidade mensal. Os meus dados agora estão numa granularidade diária. E aí eu posso perguntar para vocês se a gente colocar esses dados aqui numa outra forma de representação, será que eu não consigo enxergar quais dias são mais quentes e quais dias são mais frios? Ali naquele gráfico tá difícil, a gente não consegue enxergar bem quais dias são mais quentes e quais dias são mais frios. A gente pode ter uma noção dos meses, quais meses são mais quentes e quais meses são mais gelados. Mas dia não. Então eu posso vir aqui e jogar num gráfico, tá? Mostrando aí para cada dia da semana qual que é a temperatura. E olha só, algumas coisas para a gente observar. O eixo Y, nesse quarto gráfico que eu coloquei para vocês, ele começa em 10,85 e ele vai até 11,4. Então aquela barrinha do domingo não é menos da metade da barrinha da quarta-feira. A gente tem aí uma diferença pouca, tá dando aí mais ou menos 0,6 graus. Então é algo interessante, a gente tem uma quantidade grande de dados e a gente consegue perceber que a quarta-feira é o dia mais quente, enquanto o domingo e o sábado, ou o final de semana, são um pouco mais gelados. Por que será que isso daí acontece? Será que a gente consegue pensar em alguma coisa? Será que a atividade industrial no meio da semana e a parada, de repente, da atividade industrial no final de semana tem alguma influência na temperatura mínima, média, por dia da semana agora? Pode ser que tenha, mas a gente só consegue ter esse tipo de questionamento porque a gente mudou a forma de visualizar os dados. Bom, aqui a gente está falando de temperatura, mas isso também é válido para produtos. Então os nossos produtos também vão ter esse tipo de comportamento. A demanda em uma empresa, a demanda em um ponto de venda também tende a ter, muitas vezes, esse tipo de comportamento. E para a gente descobrir isso, diferentes formas de visualização de dados podem ser utilizadas e devem ser utilizadas. Outro ponto importante quando a gente está falando de análise de séries temporais é que nem sempre a gente vai conseguir olhar para o passado e prever o futuro com uma boa precisão. Então a gente olha para o passado, a gente olha em padrões do passado, procurando padrões no futuro, tá? Então, normalmente é isso que a gente quer quando a gente está trabalhando com séries temporais em análise preditiva. Então, o passado da minha série, se for uma série, se eu estiver fazendo ali uma previsão univariada, tá? Eu vou olhar no passado da minha série e vou tentar, vamos dizer assim, colocar os padrões que eu vi no passado, vou tentar projetar esses padrões no futuro, tá? E aí, como eu estou fazendo uma previsão, é interessante que a gente tenha intervalos de confiança quando a gente está fazendo isso. Porque esses intervalos que vão medir para a gente, eles vão indicar para a gente qual o nível de confiança que eu posso depositar naquela reprodução de padrões do passado no futuro. Pense no exercício e vamos adiante. Então, pessoal, para conversar sobre séries temporais, a gente vai falar primeiro, tá, sobre componentes de uma série temporal. A gente vai ver esses diferentes componentes. Depois, a gente vai falar sobre previsões cumulativas. Vamos falar sobre previsões do tipo naive. E por último,
a gente vai fazer algumas previsões com média móvel. Então, eu quero conversar com vocês primeiro sobre os componentes de uma série temporal e depois a gente já vai aprender os 3 primeiros modelos em séries temporais. 3 modelos simples, mas que eles podem ser utilizados como benchmarks quando a gente for realizar previsões com modelos mais sofisticados. Então, quais são os componentes de uma série temporal? Toda série temporal possui flutuações aleatórias. Essas flutuações aleatórias, a gente também pode chamar essas flutuações de erros ou ruídos. Essas flutuações, elas são a variabilidade que a gente tem, que a gente encontra, uma vez que a gente desconte todos os outros componentes de uma série temporal. Ou seja, a gente vai ver daqui a pouco uma lista de componentes, e quando a gente retira todos esses componentes de uma série temporal, sempre vai sobrar flutuações aleatórias. Lembrem-se que todos os modelos preditivos estão errados, né? Então, todos os modelos estão errados porque sempre vai existir o erro. A gente tem também o componente nível, que é o valor onde a demanda orbita. É a média das minhas observações. Então, o nível ele vai capturar a escala da minha série temporal. Então, imaginem que a gente está coletando dados de demanda, tá, de produtos que estão na escala de 1.000 unidades por dia. Então, imaginem um ponto de venda que vende 1.000 produtos por dia. Imaginem uma empresa pequena que, de repente, vende na casa de 100 produtos por dia. Então, está na escala ali de centenas e outro está na escala de milhares. Então, a gente tem o nível, ele vai trazer para a gente essa medição. É a média, tá? O valor onde que essa demanda vai orbitar. E aí, quando não existir outros padrões, que é o que vão vir logo abaixo do nível agora, a previsão ela vai ser sempre um valor constante. Então, sempre vai ter, numa série temporal, a gente sempre vai ter um nível. E esse nível pode ser onde que as flutuações aleatórias estão ocorrendo. Tá? A gente tem também a tendência. Então, a tendência ela é a taxa de incremento ou declínio da minha sequência de observações. Então, ela é um movimento persistente em uma direção. Normalmente, essa tendência ela vai ser linear. A gente vai tratar muitas vezes de problemas com tendências lineares, mas também é super comum que essas tendências sejam exponenciais ou quadráticas. E outra coisa, essa tendência ela não precisa ser constante nos meus dados. Às vezes os meus dados vão ter essa tendência modificada com o tempo. Às vezes eu tenho uma série que está subindo, daqui a pouco essa série já está com uma tendência de queda. Eu tenho a sazonalidade. A sazonalidade ela é um ciclo repetido em torno de um período fixo. Então ela pode ser baseada em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos. Mas o que importa aqui, o que a gente tem que guardar, é que ela tem uma repetição, tá? E uma duração persistente. Então ela vai se repetindo com o tempo, de tanto em tanto tempo, e a duração, a forma dessa sazonalidade é sempre a mesma, tá? Então, essa sazonalidade pode acontecer por forças naturais ou também pode acontecer pela força humana, tá? Então, vamos dizer assim, um movimento que ocorre nos meus dados e eu consigo facilmente perceber esse padrão. Então, a gente chama isso de sazonalidade. Observem que eu estou dando para cada um desses componentes uma letrinha. Então, eu estou falando que flutuações aleatórias é o Ezinho ou o Epsilon. Nível, estou falando que é o A, tendência B, e sazonalidade F. Por fim, a gente tem os movimentos cíclicos, que são movimentos periódicos, tá? Sem um período fixo. E a duração também pode ser variável. Então é alguma coisa que acontece de tempos em tempos, tá? Pode ter uma duração variável, mas que normalmente vai ter um impacto significativo para o meu negócio. Então, normalmente esses ciclos eles estão atrelados ao negócio ou condições econômicas, tá bom?
E aí, pessoal, a gente tem esse conjunto de componentes e para formar uma série temporal, a gente vai combinar esses componentes de diversas formas. A gente pode ter uma combinação aditiva, que é quando eu somo todos esses componentes. Percebam que a minha tendência, eu tenho no meu componente aditivo eu vou ter xt igual a A, que é o nível, mais B vezes T. Por que B vezes T? Porque a nossa tendência, ela depende do tempo. Então eu vou multiplicando a minha, vamos dizer assim, a minha inclinação da reta, né? A minha inclinação da minha tendência, que eu estou considerando que é uma tendência linear, tá? Então eu vou multiplicando a passagem do tempo pela inclinação dessa reta. Por isso que fica B vezes T. E aí eu tenho os outros componentes. Eu tenho o componente sazonal, posso ter componente cíclico e também vou ter o meu erro. Todos esses dependendo do momento onde cada observação ocorre. Eu posso ter também uma combinação do tipo multiplicativa, que é quando eu multiplico todos esses componentes. Então eu pego BT, multiplico isso por FT, por CT e por ET. Tá? Então são diferentes formas da gente combinar esses componentes. Tá? E uma coisa que é interessante é que o modelo multiplicativo, a gente pode transformar ele no modelo aditivo. Basta a gente tirar aí o logaritmo neperiano de cada um desses componentes. Muitas vezes a gente pode fazer esse tipo de transformação para facilitar para a gente durante a modelagem. Mas legal, a gente viu um modelo aditivo puro, a gente viu um modelo multiplicativo puro. Normalmente o que a gente encontra? Combinações desses dois. Então eu posso ter, por exemplo, um modelo, olha só, nesses três modelos que eu estou mostrando para vocês aqui ao final do slide. Eu posso ter xt, que é a minha observação, como sendo uma combinação de nível mais tendência, e ambos, nível e tendência, multiplicados pela sazonalidade. E depois eu adiciono componentes cíclicos e o erro. Eu posso ter também o nível, tá? Mais a minha tendência, e a minha tendência aqui multiplicada pela sazonalidade. E aí depois eu vou ter aí um somatório com o meu componente cíclico mais o erro. Por fim, eu posso ter também nível multiplicado por sazonalidade mais tendência, mais componente cíclico mais o erro. Então a gente pode ter várias combinações aqui. Tá? Aqui, normalmente a gente encontra, tá, alguns modelos com mais frequência. O modelo de nível, que é aquele que considera apenas o nível, tá? Quando eu estou tentando representar uma série temporal. Eu posso ter um modelo de tendência, que é quando eu vou ter nível mais tendência mais o erro. Eu posso ter um modelo de nível sazonalidade, que é o modelo que eu vou multiplicar o meu nível pela sazonalidade apenas. Eu posso ter um modelo de nível, tendência e sazonalidade, e aí o mais comum aqui que a gente vai ver é o modelo de nível mais tendência, ambos multiplicados pela sazonalidade. E a gente não vai falar de modelos considerando movimentos cíclicos, mas não é nada muito difícil da gente modelar. Tá? Existem formas para a gente fazer isso, só não vai ser o escopo dessa aula agora. Pausem o vídeo, pensem no problema. Assim que responderem, vamos adiante. E aí, pessoal, a gente está criando esses vários modelos, mas a gente precisa desenvolver formas para poder medir se esses modelos estão representando bem ou não a minha realidade. E aí a gente tem um conjunto de métricas que a gente pode utilizar para isso. Todas essas métricas são baseadas no erro. E o que é o erro? É a diferença entre o valor real, o valor atual, tá? E o valor previsto, tá? Para cada uma das minhas observações. Então eu tenho que erro E de t é igual a de t menos f de t, tá?
E aí a gente pode construir várias métricas em cima desse errinho. A primeira métrica que a gente pode utilizar é o desvio médio. O que é esse desvio médio? É o somatório de todos os erros dividido pelo número de observações. Então eu somo o erro de cada uma das observações e divido pelo total de observações. Percebam que a gente tem um problema aqui. Se eu tenho erro positivo e erro negativo, esses erros tendem a se anular. Então o desvio médio pode ficar perto de zero, mas na verdade eu tenho erros bem grandes que se anulam. Então uma forma para eu tratar isso é tirando o módulo desse desvio médio. Então a gente vai ter o desvio médio absoluto. Então o que é esse desvio médio absoluto? É o somatório do módulo de cada um dos erros dividido pelo número de observações. Aqui a gente está implementando, a gente está tirando módulo, mas nem sempre módulo é uma coisa muito fácil de implementar. Existem formas bem mais fáceis, principalmente se a gente estiver programando isso de alguma forma. Então, o pessoal criou o erro médio quadrático. O que é o erro médio quadrático? Eu vou elevar ao quadrado o erro. Quando eu elevo um número negativo ao quadrado, o resultado para mim vai ser um número positivo. Então, eu pego cada um dos erros, elevo ao quadrado, somo todo mundo e depois divido por n. Então, é a média dos erros elevados ao quadrado. Qual que é o problema aqui, tá? A gente está colocando, vamos dizer assim, a gente está potencializando o erro, né? E se eu tenho, de repente, aqui alguns números muito pequenos, eu posso ter alguns erros muito pequenos em contrapartida. Se eu tenho um erro muito grande, eu posso acabar potencializando isso de alguma forma. Então, como que eu posso tratar isso? Tira a raiz de todo mundo. Então, se eu tirar a raiz agora, é como se eu voltasse os meus erros para o tamanho original deles. Aí a gente tem a raiz do erro médio quadrático, tá? Agora, o que a gente precisa perceber é que tanto o MSE quanto o RMSE, eles potencializam o efeito dos outliers, porque eu estou pegando um erro. Imaginem um erro muito grande. Esse erro ele vai ficar ainda maior quando eu elevar ele ao quadrado. Então, eu tenho uma potencialização desses outliers. Tá? Então, uma forma... existem algumas outras formas para a gente tratar isso. Uma coisa que a gente precisa pensar, tanto no MD, quanto no MAD, MSE ou no RMSE, é que eles não permitem a comparação entre modelos, entre previsões para coisas diferentes, para produtos diferentes. Então eu posso ter um produto que está vamos dizer, na casa de milhares, e eu posso ter um produto que está na casa de dezenas. Então um vai ter um erro naturalmente muito menor do que o outro. Então, às vezes, se eu estou tentando prever aí a temperatura do Sol na casa de milhões de graus, se eu erro por 1000 graus, às vezes é um erro pequeno. Mas se eu estou tentando prever a temperatura de uma pessoa e eu erro essa temperatura da pessoa em 2, 3 graus, é um erro muito grande. Então, o RMSE não consegue capturar, ele não me deixa comparar previsões para coisas diferentes. E aí a gente pode ter o erro percentual médio. Então, o erro percentual médio agora, eu vou pegar o meu erro e vou dividir ele pelo valor atual de cada observação. E depois eu tiro a média disso tudo. Então, agora eu passo a ter uma métrica relativa que deixa eu fazer essas comparações entre, por exemplo, produtos diferentes. Qual que é o problema aqui do erro percentual médio? É o mesmo problema do desvio médio. A gente não está tirando o módulo desses valores. E aí uma forma da gente corrigir isso é usando o MAP. E aí o MAP, que é o erro percentual médio absoluto, eu vou pegar o módulo do meu erro, dividir esse módulo do meu erro pelo valor real, tá? E aí eu tiro a média disso tudo. Então percebam, eu consigo usar o MAP para comparar o erro. Então eu pego um modelo, e eu uso esse meu modelo preditivo para tentar prever dois produtos diferentes. E eu consigo analisar se esse modelo
teve uma boa aderência para um produto ou se teve uma boa aderência para outro produto. Eu consigo comparar essas aderências olhando para esse erro. Tá? E aí, a gente falou das métricas, vamos falar um pouquinho sobre a utilização dos modelos de séries temporais. Então, normalmente a gente usa modelos de séries temporais para previsão de demanda quando a gente tem produtos maduros no nível de SKU e sob um curto horizonte de tempo. Então aqui a gente está falando de semanas, meses ou anos. Pessoal, aqui não depende muito se esse horizonte vai ser em semanas, meses ou anos. O que importa é o seguinte, a gente vai ter um conjunto de observações e eu não consigo prever muitas observações para frente. Então, a série temporal é para isso. É para eu fazer normalmente previsões de curto prazo. Tá? Então, aqui a gente considera também que a demanda entre esses SKUs é independente. Tá? Vamos entender melhor o que cada um desses termos aqui significa. Então, por produto maduro, eu falo que é com histórico de demanda passada considerável e utilizável. Então, para usar séries temporais para previsão de demanda de produtos, normalmente eu vou pegar produtos maduros, que têm histórico de venda. Produtos novos que acabaram de ser lançados, dificilmente a gente vai conseguir chegar a boas previsões utilizando modelos de séries temporais. O que é o nível de SKU? É uma demanda desagregada por produto com pequenas diferenças. Tá? Então a gente separa os itens. Então se eu tenho ali camisetas tamanho GG, eu vou separar essas camisetas tamanho GG de um dado modelo pelas cores. Então eu vou desagregar esses produtos. Então eu vou trabalhar normalmente com produtos desagregados, tá? Com séries desagregadas. Curto horizonte de tempo. Então aqui imaginem que eu tenho uma sequência de 100 anos, onde cada ponto é um ano. Então eu começo lá em 1900 e vou até o ano 2000. Eu vou usar essa série temporal para prever poucos pontos para frente, então alguns poucos anos para frente. Se eu tenho uma série que está em dias, vou prever poucos dias. Se eu tenho uma série que está em meses, eu vou prever poucos meses. Tá? Então, normalmente são horizontes de tempo mais curtos quando eu vou fazer esse tipo de previsão. E demanda independente significa que cada SKU pode ser modelado de maneira independente com o outro. Então, a demanda de um não influencia no outro. A gente sabe que nem sempre é assim, mas é uma premissa que normalmente a gente vai adotar quando a gente for usar modelos de séries temporais univariados. Tá? Se eu não adotar a demanda independente como premissa, eu posso utilizar outros modelos, mas aí já está fora do escopo da aula agora. E qual que é o procedimento de modelagem? A gente vai selecionar um modelo apropriado, que reflita aí a demanda no tempo. A gente vai calibrar os valores dos parâmetros desse modelo. A gente vai fazer a previsão da demanda futura, com base nesses parâmetros selecionados. E aí depois a gente vai revisar o desempenho do nosso modelo e ajustar esses parâmetros, conforme for necessário. Então é isso que a gente vai seguir para os modelinhos que a gente vai trabalhar em sala hoje. Modelo cumulativo e modelo naive. Tá? Então, são dois modelos super utilizados na modelagem de séries temporais. São simples, muitas vezes tem uma aderência boa para os nossos dados, mas na maior parte das vezes a gente acaba usando eles como padrões de comparação. Tá? Então, quando a gente vai definir aí qual modelo escolher, a gente precisa saber uma coisa. Quão importante é o histórico da nossa demanda? Quanto que a gente valoriza os dados passados? Tá? Se a gente pode valorizar muitíssimo, aí, esse passado pode ser muitíssimo importante para as nossas previsões, ou o passado pode ter pouca importância para a previsão que eu vou fazer do amanhã. Se esse passado for muito importante, a gente tem um modelo cumulativo. Então, o que é um modelo cumulativo? Ele se baseia no nosso modelo de nível, tá? Porém, quando eu vou realizar a minha previsão, eu vou tirar a média, tá, de todos os valores que ocorreram. É a média das observações de todos. É a média de todas as observações que ocorreram até o momento da minha
previsão. Então, se eu faço uma previsão no final do período T, para a demanda aí de um produto num período T mais tal, então estou falando que eu tenho um período aí de tamanho tal, tá? Eu vou fazer a média de todos os valores que já passaram, tá? Então esse é o modelo cumulativo. E o que é um modelo naive? O modelo naive, ele tem uma regra bem simples. O modelo naive me fala o seguinte: a minha observação de hoje é igual ao que aconteceu amanhã. Então, no cumulativo eu olho o histórico inteiro, no modelo naive eu só olho a última observação. Tá? Então, o meu modelo de previsão naive é o meu valor de amanhã é a mesma coisa que o meu valor de hoje. Tá? Vamos ver como que isso daqui funciona no Excel. Tá? Então, abri aqui o meu Excel e vou plotar aqui para vocês o modelo naive. Então, eu tenho aqui os meus dias, começam aqui em T, tá? Nesse meu exemplo, eu tenho 20 observações, tá? E eu tenho a minha observação, por exemplo, para hoje aqui, tá? Então, eu tenho 21 observações, 20 observações que já ocorreram, passadas, e eu tenho uma observação futura, tá? E aqui na coluna C, eu tenho qual que é o valor de cada uma dessas observações. Então, como é que funciona o modelo naive? Então, aqui no dia 2, eu vou copiar o dia 1. No dia 3, eu copio o dia 2 e por aí vai, tá? Então, eu expando isso aqui agora. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu modelo naive. Se a gente colocar aqui no nosso gráfico o que realmente aconteceu, a gente observa que em preto eu tenho a minha série original e em vermelho eu tenho o meu modelo naive. Ou seja, ele faz uma réplica do que aconteceu ontem para hoje. Então ele fala que o valor esperado para hoje é o que aconteceu ontem. Então percebam que o modelo naive, ele cria um sombreamento da minha série original, tá? E eu tenho também o modelo cumulativo. Como que funciona o modelo cumulativo? Ele vai ser a média de todo mundo que passou. Então eu vou escrever média aqui, eu vou fazer aqui um puxadinho só para poder dar certo aqui na hora que eu arrastar. Então eu vou travar agora a minha primeira observação. Então, primeira observação travada e vou voltar isso aqui para C2. Ó. Então agora é a média. Então o modelo cumulativo é a média de todo mundo que passou. Então se eu expandir esse cara aqui agora, vocês vão perceber, ó, que aqui é a média do primeiro. Aqui, ó, na linha 11 é a média de todo mundo que já foi. Lá na última linha é a média de todo mundo que já foi até chegar na última linha. E aqui no nosso gráfico em azul, eu tenho um modelo cumulativo também. Percebam que o naive é um modelo altamente volátil, muito responsivo. Então, se aparece uma grande variação hoje, amanhã ele já consegue capturar essa variação, enquanto um modelo cumulativo ele é um modelo mais calmo, menos responsivo. Ele responde menos a variações. Então, por exemplo, o modelo cumulativo ele é muito mais robusto quando eu tenho outliers nos meus dados. Porém, se eu tenho mudanças de tendência, por exemplo, ele demora bem mais tempo para conseguir capturar esse tipo de variação, tá? Legal, vamos voltar agora para o nosso PowerPoint. O segundo modelo que eu quero falar para vocês é a média móvel, tá? Então, a gente tem os modelos cumulativo e naive, eles são formas da gente generalizar o uso dos dados históricos. E eles são exemplos extremos, tanto o modelo naive quanto o modelo cumulativo. No modelo cumulativo tudo importa e o modelo naive só o hoje importa. Mas a gente pode ter alguma coisa aí no meio. E aí essa alguma coisa no meio por exemplo, a média móvel. Então,
Na média móvel, ela é parecido com o modelo cumulativo, porém eu não vou tirar a média de todas as observações passadas. Eu vou tirar a média apenas das M últimas observações. Tá? E aí, olhem só, se eu tenho o valor de M igual a todos os meus dados históricos, eu tenho um modelo cumulativo. E se meu M é igual a 1, eu passo a ter o modelo naive. Então a média móvel ela resume os modelos cumulativo e naive. Tá? Vai ser um modelo baseado em nível, onde eu vou ter, para fazer a minha previsão, a média dos M últimos pontos. E aí algumas dúvidas que a gente pode ter. Principalmente qual que deve ser o valor de M utilizado. Então, se for um valor muito pequeno, a gente vai ter um modelo muito responsivo, que vai responder rapidamente aos ruídos, assim como o Naive faz. Se a gente tem um M muito grande, pode ser que a gente tenha mudanças no comportamento da minha demanda que eu vou demorar para perceber que essas mudanças estão acontecendo. Tá? Normalmente, a gente usa valores práticos quando a gente vai definir esse valor de M. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma coleta em escalas de dias, então imaginem que eu tenho uma sequência de observações, cada observação em um dia. É muito comum a gente fazer a média móvel da semana. Se eu estou coletando dados por semana, é muito comum que eu realize a média móvel por mês. Se eu tenho coleta de tempos por mês, é muito comum que eu faça uma média móvel dos últimos 12 meses, por exemplo. Que aí eu estou fazendo a média móvel do último ano. Então é muito comum a gente usar esse tipo de padrão aí, fica fácil de explicar muitas vezes. E muitas vezes os negócios têm ciclos que se dão em escalas diárias, semanais ou mensais. Então normalmente são esses os valores mais comuns para M. Vamos ver agora como que a gente faz a média móvel também usando o nosso Excel. Então tá aqui o meu exemplo anterior, vamos recordar o que a gente fez. Eu vou plotar aqui o meu modelo naive, tá? Então meu modelo naive, a minha observação de hoje é igual o meu valor de ontem. Então jogo aqui 52. Então tá lá em vermelho o modelo naive. Vamos fazer a plotagem agora do modelo cumulativo que está aqui. Então, a gente faz a média. Tá? Vou pegar as duas últimas observações, vou travar a primeira e vou voltar aqui a segunda para C2. Ó. Faço a média. Vou puxar esse pessoal até lá embaixo. Então tá aqui em vermelho eu tenho o modelo naive, em azul eu tenho o modelo cumulativo. E agora vamos fazer a média móvel. Então o que é MM2? É a média móvel das últimas duas observações. Então eu pulo duas ali no início, pego a média aqui. Ó. Tá lá. E agora eu arrasto. Quem que é o MM4? É a média das últimas 4 observações. Por isso que eu vou deixar as 4 vazias aqui. Ó. Então venho aqui, média e pego as 4 primeiras observações. Tá aqui. Tá? E quem que é MM6? É a média das últimas 6 observações. Então venho aqui na média e conto 6 aqui. Ó. Então olha só, a gente criou aqui 5 modelos para previsão. E aí observem no gráfico aqui do lado. Tá? Eu vou tirar aqui, eu vou deixar só os meus dados e eu vou começar lá no meu modelo naive primeiro. Então aqui eu tenho o meu modelo naive, percebam que ele é bastante responsivo. A minha média móvel 2, quando eu aplico ela, olha só, ela ainda é bastante responsiva, ela guarda aí algumas características da série original, tá? Porém percebam que ela já não faz o formato idêntico da minha série pretinha aqui, tá? Eu já passo a ter uma demora maior para responder. Percebam que as curvas aqui já ficam bem mais suavizadas quando eu estou usando essa média móvel dos últimos 2 pontos. Vamos pegar agora a média móvel dos últimos 4 pontos. Olha só como é que já começa a ficar bem mais arredondado, tá? Os meus cantos. Por quê? Já é uma série bem menos responsiva. E aí aqui, ó, vamos pegar a média móvel com 6. Olha lá como fica bem menos responsivo.
até chegar no modelo cumulativo, que é o menos responsivo de todos. Então eu passo a ter um modelo, no naive ele é cheio de quinas, e aí conforme eu vou aumentando o número de dias considerados na média móvel, vai ficando mais arredondado, até quando eu chego no cumulativo que ele fica mais essa retona que está aqui. Tá? Então eu tenho diferentes modelos que eu posso utilizar já para tentar representar os meus dados. Tá bom? Percebam que como que aqui eu vou escolher um ou outro modelo? As regras de negócio importam, então a gente tem que olhar para os nossos dados e entender o que está acontecendo ali, mas a gente pode calcular também as métricas que a gente viu nos slides. Então, quem tiver com... fica aí a curiosidade para vocês explorarem. Tentem determinar aí, com base nas métricas, quais modelos aqui se adequaram melhor aos nossos dados. Legal. Então, vamos voltar para o nosso slide. Pensem nesse exercício para vocês reforçarem o aprendizado aí sobre o que a gente viu, tá? E vamos adiante. Legal, pessoal. Então a gente viu sobre séries temporais e identificação de padrões. A gente viu quais são os componentes de uma série temporal. Então a gente tem nível, tendência, sazonalidade, erro, componente cíclico, tá? Os tipos de modelo de decomposição. Então a gente viu os modelos aditivo, modelo multiplicativo e a combinação entre esses dois extremos na hora de fazer a decomposição dos nossos modelos. A gente viu 3 modelos de previsão de séries temporais. A gente viu o modelo cumulativo, onde tudo importa, o naive apenas ontem importa, e a média móvel. E aí a gente vai selecionar quanto importa. Então, quantas observações no passado serão importantes para eu representar a minha demanda, por exemplo, ou a minha observação hoje. A gente viu que as diferenças principais entre esses modelos estão relacionadas com o nível de volatilidade e o montante de dados necessários, mas também esses modelos possuem algumas similaridades. Eles apenas consideram o nível da demanda, todos os modelos são atrasados, então eles não são proativos para tentar descobrir onde vai estar a minha demanda futura, né? E a gente pondera as observações passadas dando o mesmo peso para elas. Então a gente fala, por exemplo, que ontem tem o mesmo impacto na minha demanda de hoje do que, por exemplo, a minha demanda 6 meses atrás. Então a minha demanda de 6 meses atrás impacta tanto a minha demanda hoje quanto a minha demanda de ontem, tá? E nem sempre é assim. E aí a gente tem modelos que a gente consegue contornar esse tipo de situação. É isso. Estudem. Espero que tenha clareado um pouco para vocês como que funciona uma série temporal. Tchau, tchau.